Paula, Paulo, te chamo de Paulo? O que você Você pode, prefere? você pode me chamar de PJ, que é meu PJ, apelido. então tá, porque senão vai dar uma confundida. É, Muito prazer, eu sou a Leslie do Todas Geek, eu falo sobre cultura pop, filmes, séries, livros, música. E é engraçado porque há 4 anos, quando você lançou o seu livro, eu mandei uma colaboradora minha para ir lá e pegar o livro. Então que legal. agora estou aqui pessoalmente com você em uma outra ideia do seu livro, né? Então, primeira pergunta que eu queria fazer, primeiramente pro PJ e depois para Paula, é se a história, depois de tanto tempo, faz mais sentido agora para você do que antes. Então, é engraçado você mencionar isso, Leslie, porque eu acho que o texto, quando ele descansa, ele amadurece, né? E essa história, ela fazia muito sentido para mim no processo de criação, mas com o passar do tempo, com a resposta dos leitores e das leitoras, o que foi curioso foi enxergar que o tempo da literatura é diferente, né? Tenho amigos que trabalham às vezes lançando obras no cinema. Eu mesmo já tive experiência de trabalhar com a Paula na televisão, e é um retorno mais imediato, né? Foi para o ar, as pessoas começam a comentar e você tem um feedback. Agora, a literatura não. O livro sai, a pessoa compra, não compra, ou quando compra, não sabe se vai ler agora, tem uma fila, lê anos depois. Então, assim, para eu entender o impacto do livro, levou um tempo, né? E depois de ter conversado com muitas leitoras e muitos leitores, eu fiquei muito satisfeito de entender que o espírito da história foi comunicado e que o tipo de narrativa, o tipo de mundo e o tipo de heroína que foi escolhida para protagonizar teve um impacto, teve um contato legal com o público. Então, a gente acaba ganhando, acho que, mais confiança, né, na história. Antes, quando eu estava escrevendo, era uma coisa que eu não sabia muito bem, se tinha uma audiência, e agora a gente tem uma responsabilidade maior, porque o livro, de fato, tocou, né, as pessoas que leram. Legal. Então, o tempo realmente deu uma encorpada na história e nas personagens. E hoje eu me sinto mais responsável por elas também, né? Porque como tem público agora diretamente envolvido, os próximos passos da história a gente pensa duas vezes, né? Antes de entender Sim. quem vai para onde, quem sobrevive, né? Ô, PJ e Paula, como que foi a conversa de vocês para chegarem em algo comum para uma animação? Porque agora, como você falou, é um novo passo, né? A gente tem uma nova visão dessa obra. Então, como foi para vocês chegar nessa ideia? Em que momento foi decidido isso? E como que vocês pensaram em animação e não live action? Como que foi isso? Bom, o PJ criou esse mundo que é fantástico e tem coisas incríveis. E a gente estava falando que tinha que ser uma série. Não, ele tem uma trilogia em mente, ele tem páginas e páginas escritas do que vem nos próximos livros já. No escopo de uma série, a gente encontra com alguns desafios. Uma série que tem muitos efeitos visuais do tipo de orçamento. Não que a animação seja barato, mas o tipo de narrativa e a história convidam a animação. E tem um outro fator que a animação é um meio que é muito internacional, né? A história é muito internacional, a história ela tem essa vocação muito global, né? Uma vez uma animação dublada, ela é como se fosse de qualquer lugar. Esses são alguns dos fatores que chamaram para uma animação. Tá num momento muito interessante de animações para o público adulto, tanto na Netflix quanto na Amazon. Então, tem um momento interessante da animação que surgiu dessa pandemia. Então, acho que tudo se juntou para essa ideia, de propor uma animação. E eu cheguei na Paula, eu tive a sorte de trabalhar junto com ela, né? Eu trabalhei como líder de desenvolvimento de projetos na HBO. E a gente teve a oportunidade, um dos projetos que eu liderei o desenvolvimento se chama No Mundo da Luna, uma adaptação do livro da Uhum. Carina Ricci, que foi feito genialmente, né? Foi genialmente escrito e adaptado para a TV pela Paula e uma equipe de roteiristas super talentosos. Então, a gente teve a oportunidade de trabalhar junto nesse projeto. E depois que eu estava procurando iniciar
uma parceria para trazer Espírito Perdido para a telinha, a Paula foi um nome lógico, assim. Eu falei, vamos, né? Para a gente fazer uma parceria assim, a gente precisa de estofo, credibilidade, criatividade, enfim, alguém que seja gostoso de trabalhar, que seja super propositivo e que, enfim, tenha experiência e vontade. E aí eu mandei o livro para Paula e fui surpreendido com um entusiasmo dela. Falei, bom, então vamos aproveitar esse barco aqui, vamos entrar nele já, porque senão, do jeito que ela é requisitada, Não vai ter tempo. aproveitar agora aqui já, uou! E aí a gente começou a conversar muito sobre nesse processo inicial do desenvolvimento, que é entender, enfim, eu tinha a ideia original de live action, aí a Paula, com muita sabedoria, me apresentou uns títulos que conversavam com o nosso público-alvo, né? Que ele é um público feminino, geek, Uhum. jovem, não exclusivamente feminino, mas a gente, durante a escrita, houve essa preocupação, né, de não cair naquele lugar comum da fantasia jovem adulto, que é uma coisa masculina, espada e dragão, etc., né? A ideia do livro era justamente levar a fantasia para contemplar outros públicos. E a Paula sacou isso e tudo que ela propôs para o projeto, desde o princípio, pareceu muito bem-vindo, assim, e com a experiência e bom gosto e o texto inteligente dela, eu tenho certeza que o que vem por aí é É sucesso. sucesso. Paula, você deve ter uma mente muito genial e criativa, né? Eu estava lendo sobre você, eu amo Júlio Fantasmas, pontuei aqui, precisava. Eu tinha conversado recentemente com o Thiago também, que fez, Ah, que legal. Thiago é participou. fantástico. Isso. E agora que o PJ falou que quando ele mandou o livro, ele tinha uma certa expectativa, o que te traz para pensar em adaptação? Fala, isso é ótimo para a gente fazer uma adaptação. Olha, o mundo que o PJ criou é muito visual. Ele, ao mesmo tempo que ele é muito original, ele tem uma coisa ele tem um público claro, e um público que é um público cativo do audiovisual, o jovem adulto. Eu fiquei muito encantada com o que o PJ criou, com esse universo que o PJ criou. Outro dia a gente até teve um retorno, as pessoas ficam fascinadas com esse mundo da Idade do Gelo, com esse mundo completamente, esse mundo que eu quero ver. Quando eu acho que para mim é delay pensar, eu quero ver isso daqui. Eu quero ser muito visual, ser o nativo da narrativa ser visual, e ter uma história legal. Então tinha tudo isso. E eu fiquei muito animada em tentar trazer isso para o audiovisual com o PJ. Para mim foi um super prazer trabalhar com ele. Ele tem uma mente incrível, ele tem uma criatividade infinita, ele escreve muito rápido, ele cria universos com as mãos nas costas, assim, é super fantástico ver uma criatividade dessas. Eu acho que essa é uma criatividade para popular o mundo inteiro, várias temporadas, enfim, chama a série. Legal. PJ, me diz uma coisa, você que é autor e agora vai ter algo visual, né? A ideia do contar já vai ser para mostrar. Então, muita coisa, obviamente, vai ter que ser adaptado para mídia, né? Para uma nova mídia. Qual é a sua maior ansiedade de ver isso na tela? Engraçado, curiosa essa pergunta, mas posso te falar, a gente conversou, a gente está no processo agora, eu e a Paula, de encontrar uma casa para esse projeto, né? Como eu acabei de chegar aqui no Canadá e as pessoas aqui são muito receptivas, a gente já conseguiu ter algumas reuniões com estúdios daqui e Uhum. assim, uma receptividade super bacana. Deu para sentir assim que o que a gente enxerga de frescor no projeto, o pessoal enxerga também, então eles já estão, enfim, querendo ler páginas, mas tem roteiro, como é que tá? Eles já estão assim, né? Ficaram animados com possibilidades aí de traços, desenhos e tal. E eu acho que os estudos que a gente conversou aqui, em algum momento, ficaram tão empolgados que a gente começou a falar de nomes para as dublagens. Então, eu acho que o que mais me deixou assim ansioso nesse momento inicial que a gente está foi imaginar as vozes dos Ah, que personagens, legal. porque livro, né, a gente todo mundo ganha a nossa própria voz, mas então
eu fiquei curioso para ouvir, assim, a voz da Kiana, a voz da Flora, a voz do Jamie, a voz dos Uhum. vilões. Eu acho que foi um pouco por aí, assim. E também Legal. trilha sonora, né? Eu acho que esse lado do som, assim, porque o lado visual tá descrito ali. É, que não tem no livro, né? A gente só vê nesse tipo de mídia mesmo. No livro a gente imagina, aí com uma equipe de artistas talentosos a gente sabe que vai ter um visual encantador, mas a coisa do áudio, eu acho que eu também tenho uma história pessoal com rádio aí, e eu fiquei curioso para ouvir o mundo de devagar, ouvir as histórias em ação. Legal, bacana, interessante falar sobre as vozes originais, né? Paula, você que está à frente mais da parte de escrever, entre aspas, novamente essa história, só que com a cara da televisão, da animação, olhando para o livro, uma protagonista feminina, o que que a gente pode esperar de inovação nessa nova ideia de Espírito Perdido? Olha, eu acho que o que a gente tem para esperar de mais fantástico na verdade, a gente ter uma narrativa bastante fiel ao livro, em muitos sentidos, mas ir mais fundo nos nossos jovens deuses, assim, e mais fundo como a história vai de vários pontos de vista, a gente vai focar mais nos nossos jovens deuses, mais a fundo neles, até para dialogar com o público-alvo, né? O público gosta de ver personagens da sua própria faixa etária. Agora, eu acho que, assim, é um livro que dá para ser muito fiel é um livro que se presta a série. Às vezes você tem que criar mais história, esse livro é o contrário. O PJ cria tanta história que o negócio é ir simplificando um pouco a história. A gente passa por essa dificuldade de chegar, né, só ficar com o coração da história, senão não cabe. Mas eu acho que é esperar, principalmente ver esse universo se concretizando visualmente, assim, tudo é muito rico visualmente, então, Uma é das isso. coisas também que eu estou muito Claro. animado para ver é a identificação do público, porque os personagens, mais uma vez também, nem todos estão desenhados, né, ilustrados na primeira versão do livro que a gente tem, porque a gente tem um núcleo central de 7 deuses, né, que é a Kiana, seus amigos e a diretora da escola ali, que formam a nossa equipe ali, a nossa trupe do bem. E eu estou muito animado para ver eles em ação juntos, também por conta da diversidade e representatividade desse elenco de heróis que a gente tem. A gente tem com certeza ali, enfim, é um outro mundo, né? A gente está na pré-história, a gente não tem muitas das questões sociais que a gente tem na realidade, mas nós temos personagens assim de todas as origens, de diversas etnias, personagens de diversos amores, com identidades variadas. Então, eu tenho certeza assim que o nosso público vai conseguir se enxergar de alguma forma, de algum lugar, e a gente vai conseguir abarcar também, né? Uma história diversa. Então, isso é uma coisa que me deixa muito animado. O pôster. Então, já que você falou antes, a gente está falando das vozes, né? Aham. Eu acho que duas coisas que ficam meio num lugar de sonho para mim é ouvir essa Uhum. história e o pôster, com todo mundo ali. Aquela coisa meio Liga da Justiça, Aham. isso eu acho que vai ser muito legal, assim, vai mostrar também o compromisso da história em refletir a multiplicidade, né? Sim, legal que a história tem muito pano para manga, né? A gente fala de fantasia, né? O gênero já dá essa liberdade de poder fazer muitas criações e efeitos sonoros, efeitos visuais. Uma última pergunta para os dois aqui para a gente finalizar. Queria que vocês contassem e falassem, tipo, quanto tempo que a gente vai demorar ainda até chegar ao produto final, basicamente, assim, para a galera ter uma ideia. E qual é o plano na hora que lançar? Tipo, tem prioridade para os fãs, os primeiros que leram? Vocês têm ideia, assim? O PJ deve ter uma ideia, assim, da onde que vem o público dele e o que ele espera. Qual é a reação que você acha, e você, Paula, que as pessoas vão ter? Aqueles que já conhecem os livros, o livro. Olha, uma coisa que a gente já consegue garantir é a continuação da história, o segundo livro deve sair antes, porque a gente está no processo agora
de fechar parcerias, né? A gente está estudando coproduções, Canadá, Brasil, talvez Europa. Estamos procurando, como a gente havia dito, parcerias internacionais, né? Porque um Uhum. projeto de animação é um projeto custoso, é um projeto que demanda bastante tempo. Então, os fãs vão ressaber da continuação da história. Acho que a previsão, se eu não me engano, é no começo de 24 a gente ter aí já o segundo livro da história para aquecer os motores, mas da parte do projeto a gente ainda está no início, então ainda tem um chãozinho pela frente. Agora a gente está fechando as parcerias, né, para tirar a coisa do papel. Uhum. E em breve, talvez a gente já tenha datas, locais. Vamos Ó, ver. Tem alguma água para rolar olha, ainda. Paula, para você também tem essa Oi. expectativa de como será esse lançamento? O primeiro, eu tenho a expectativa de como será essa produção. Fico muito animada com o desafio da gente transformar essa história numa história audiovisual. E para o lançamento, é uma história que a gente quer ser muito fiel a, então eu tenho a esperança do público se ver retratado e ver uma história que eles têm como querida na tela e se reapaixonarem pela história. E já estarem esperando pela história da segunda temporada, tendo lido o segundo livro. Ótimo, bom que já vai ter, então a gente espera que tenha mais e, enfim. Gente, muito sucesso para vocês. Obrigada pelo tempo de vocês. E espero muito, quando ficar pronto, eu poder assistir também e depois conversar de novo com vocês. Obrigado pelo convite, obrigado Obrigada. pelo tempo aí também, e pela atenção. Você já tem uma cópia do livro, Leslie? Eu não tenho, ficou com a minha colaboradora, aquela que foi. Ah, então vamos resolver isso Providenciar, aí. né? Vamos Por favor, providenciar eu uma quero cópia ler. para Eu amo você. livro, adoro ler também. E principalmente fantasia, eu gosto desse estilo de gênero literário. Brigadão, Leslie, pelo convite. O papo foi ótimo. A gente está muito animado em trazer Espírito Perdido para a telinha. Nesse processo aí tem novidade. A gente vai deixar o Todas Geek sempre informado das últimas notícias. E em breve a continuação de Espírito Perdido, hein, gente? Quem leu o primeiro livro, a espera está acabando. Só um pouquinho mais de paciência. Muito obrigada, viu, por nos receber. Muito obrigada pelo tempo, pela receptividade. Foi um prazerzão. Prazer. Obrigada, gente. Beijo. Tchau. Beijo. Tchau, É, tchau. tchau.